inclusive a todos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram não, né? Por toda a internet. Então vamos elevar o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, envolvidos nessa luz que adentra dentro desse ambiente, nesse momento, envolvendo a cada um de nós como se fosse um abraço fraterno, e que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa estar em nossos pensamentos, nos nossos corações, nos envolvendo com essa paz, com essa luz. Jesus, amigo, se conosco hoje e sempre. Auxilia nós para que possamos colocar em prática tudo que nos é oferecido pela doutrina espírita, envolvidos em luz, em paz, em serenidade, que possamos fazer aos outros o melhor que possa. Que Jesus esteja sempre em nosso pensamento, nos auxiliando, nos envolvendo, e que toda vez que a gente tiver com algum problema, a gente possa ir até Ele e pedir auxílio a Ele. E então, Pai, auxilia nós, auxilia essa casa, aos nossos amigos que aqui estão, que possam sair daqui melhores do que aqui adentraram, que todos encarnados e desencarnados aqui presentes possam ser envolvidos com muita paz, serenidade, que possam ter uma semana de paz, de tranquilidade, de muita luz. E assim também pedimos pelo nosso palestrante, que possa ser envolvido com essa luz que adentra dentro desse ambiente nesse momento, e que ele venha com as palavras de encontro ao nosso entendimento e que possamos colocá-las em prática. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nosso palestrante é o Alcides Magatti, que ninguém conhece, de Pirangi. Pirangi, Magatti de Pirangi. Magatti de Pirangi. Isso. Muito prazer, eu não te conhecia. Prazer igualmente, fico muito feliz, tá bom? Uma boa palestra, que Deus te abençoe, te ilumine muito. Seja bem-vindo mais uma vez. Tá, obrigado. Eu vou ficar numa posição aqui, que tá... Filma aqui? Tá. Não? Não, eu fico aqui, ó. Então vai. Já chega tumultuando, né? Então vamos lá. Então, boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer pelo convite, né? De vir fazer esse estudo na noite de hoje aqui nessa casa. Que eu sempre comento, quando vocês me convidam, eu tenho que estudar. E aí eu aprendo mais e consigo transmitir para vocês, né? E hoje nós vamos estudar a oração dominical, a oração do Pai Nosso. No Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, quando nós oramos, ou fazemos uma prece, que é a mesma coisa, né? Nós estamos nos conectando com o divino, nos conectando com o Criador. Então, é muito importante a prece para que a gente consiga fazer essa ligação. E a prece, ela costuma ter 3 assuntos, 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Na prece de abertura eu prestei atenção que ela seguiu o roteirinho. Ela agradeceu, louvou, pediu e agradeceu. Então, os assuntos da prece. Louvar. Então, louvar é a gente mostrar nossa admiração pelo Pai, pelo divino, né? A sua bondade, a benevolência. Ele é o nosso Criador. Então, nós somos a criatura. Então, nós temos que bendizer tudo aquilo que o nosso Criador é. Pedir. Nas orações a gente pede.
apesar de Deus saber o que a gente precisa. Mas a gente pode pedir. Esse pedido pode ser de ordem moral, espiritual e material. E também nós podemos pedir para os encarnados, para os desencarnados e para o próximo. Então a gente pode pedir tudo. Se a gente vai obter, é outra questão, né? Porque a gente sabe que a gente depende de mérito, e aquilo que a gente pensa que é bom para a gente, necessariamente não é, né? E agradecer. A gente esquece muito de agradecer. Gente, estamos todos aqui, ó, saímos da nossa casa, estamos aqui ávidos para conhecer um pouco mais sobre a doutrina, aprendermos um pouco mais. Nós temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui, do alimento que nós tivemos hoje. Então a gente tem muita coisa para agradecer e a gente esquece de agradecer, né? Então, os 3 assuntos são louvar, pedir e agradecer. Necessariamente na prece não precisa ter os 3. Eu faço muita prece de agradecimento. Hoje mesmo agradeci muito. Tudo que estava acontecendo eu fui agradecendo. Às vezes eu faço ela mais completa. Às vezes eu só louvo a Deus, tá? Os espíritos vão dito sempre, né? A forma nada vale, então a forma da prece, né? Da oração. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Então, quando a gente vai fazer uma oração, uma prece, não adianta fazer aquelas preces longas, compridas, cheias de palavras, sem ter sentimento. Então, a oração, para ela ter valor, para a gente conseguir a conexão com o plano espiritual, com a divindade, nós temos que ter sentimento. Consequentemente, fé. Porque não existe oração sem fé, né? A gente só vai conseguir orar se realmente a gente tiver fé. E a energia, eu achei interessante, a energia que ele está querendo dizer o seguinte, a energia que liga aquele que ora e aquele que recebe, essa energia depende muito mais de quem ora do que o que recebe, porque muitos, eu faço tanta oração para pessoas que não sabem nem que eu estou orando por eles. Então essa oração que a gente está fazendo, quando a gente chega aqui, vocês têm o caderninho que anota o nome, né? Gente, vocês não sabem a importância disso. Anotou, acabou, tá? Não tem mais volta. Os espíritos vão. Então, às vezes a pessoa não está nem sabendo que a gente anotou o nome deles aqui, que a gente está orando por eles. Então, a energia ela é muito mais forte daquele que pede. Gente, não esqueçam de tomar água frutificada e escrever o nome no caderninho. Porque escreveu os espíritos bons, eles vão sim à procura ajudar, tá bom? Na oração tem que ter sentimento e fé. São Paulo também ele confirma no capítulo 27, né, no item 16, ele fala que a prece seja inteligível. O que quer dizer? Que é fácil de entender, a fim de que possa falar aos espíritos. A qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil. Então a prece ela tem que ser sempre simples, objetiva, direcionada naquilo de fato que a gente quer, tá? Isso aqui tudo é introdução para a gente chegar no Pai Nosso, tá bom? Aqui também é legal, ó, conversando com Deus com humildade e simplicidade, sem cobranças e negociatas e sem ressentimentos. Então quando a gente for fazer prece, não vamos fazer negociata com Deus não, tá? Ó, Deus me dá isso que eu faço aquilo, não vou cortar o cabelo, tá? Por um ano, né? Se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo. Então não vamos fazer negociata com Deus e nem com ressentimento, fazer aquela prece ressentido, o Senhor fez isso comigo e agora, né? Então, fazer uma prece simples, clara, objetiva. Oração dominical. Então agora a gente vai entender o que é oração dominical. Quando falamos dominical, a gente lembra em domingo. Quando fala oração dominical, a gente pensa que é oração de domingo. Domingo realmente vem da palavra dominical. Mas a oração dominical não quer dizer domingo. A palavra dominical, ela significa do Senhor.
Então, oração dominical é a oração do Senhor. E a oração dominical é o Pai Nosso. Então, quando vocês ouvirem falar, vamos fazer a oração dominical, esta é a oração dominical, então é a oração do Senhor. Ela não é a oração do domingo, que é a oração do Pai Nosso. Tanto faz você falar oração do Pai Nosso como oração dominical. Um dos principais objetivos de Jesus ao proferir essa oração era ensinar-nos a orar de forma correta. Nessa oração, ele nos ensinou a pedir o essencial, o que mais precisamos. A oração dominical, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade, sob a mais reduzida forma, ele resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Olha como ela é completa, a oração do Pai Nosso. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida. Eu coloquei essa frase aqui, mas não falando especificamente do Pai Nosso, tá? Quando fala cultivar a prece, que ela se torne de um elemento natural da nossa vida, é qualquer prece, não só o Pai Nosso. Eu sempre sugiro que a gente faça pelo menos 2 preces ao dia. Uma ao amanhecer, a hora que a gente acorda, agradecendo a oportunidade de mais um dia que a gente vai ter, pedindo aos bons espíritos que nos protejam e que tudo naquele dia transcorra da forma mais natural possível, e se acontecer alguma coisa, que a gente tenha forças para superar. E uma noite, antes de dormir, agradecendo pelo dia que nós passamos, fazendo uma reflexão, e muito importante, pedindo para que, ao sairmos do corpo, durante o sono, que a gente siga nosso anjo de guarda, que a gente vá para lugares bons, porque a gente tem uma tendência a ir para lugares onde a gente tem mais afinidade. Agora imagine o que a gente tem afinidade, né? Então os lugares que a gente vai. Então vamos pedir, tá? A hora que dormir, meu anjo de guarda, a hora que eu sair do corpo, você me segura e me leva contigo. Então vamos lá. Afinal, qual a origem do Pai Nosso? Vocês sabem qual a origem do Pai Nosso? Como que ele surgiu? Jesus estava reunido, como ele sempre fazia, com os seus discípulos, né, os seus seguidores e os foi ensinado por Jesus pedindo discípulos lá. Então ele estava com os discípulos, seus seguidores, reunidos e conversando. Estava Simão Pedro e Jesus, aí Simão Pedro e Jesus estavam conversando sobre a oração junto com os demais discípulos. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. O que acontecia? Os discípulos e os seguidores de Jesus sempre viam Jesus se afastando, indo próximo ao rio, indo na montanha, e sempre fazendo reflexões e orações. E eles também gostariam de aprender. Então, foram os discípulos, né, que pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus, reunido com os seus discípulos, né, aí ele ensinou a oração dominical, mais conhecida como oração do Pai Nosso. Levi, que é o apóstolo Mateus, ele era um dos mais intelectuais de todos. O que ele fez? Ele anotou. E graças a Levi, graças a Mateus, há mais de 2000 anos, porque Jesus ensinou o Pai Nosso, ele já era adulto, nós estamos no ano 2025. Então essa oração, ela existe há mais de 2000 anos. E a gente, toda comunidade cristã, independente de qualquer religião, ora a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Para vocês verem como é uma oração simples, eficaz e completa, que ela perdurou, ela dura mais de 2000 anos.
Agora nós vamos estudar o item, eu até trouxe esse livro, porque eu gosto muito de José Herculano Pires, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pesquisei, na pesquisa que eu fiz, tá? É uma das melhores traduções que tem José Herculano Pires. O último capítulo, que é o 28, ele tem uma coletânea de preces. E a primeira prece é a oração do Pai Nosso. Então agora a gente vai estudar linha por linha do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, quando ele fala Pai, quando Jesus fala Pai, o que ele já está fazendo? Ele está separando. Porque algumas religiões entendem Jesus como Deus. Então, aqui ele já fala, não, ó, Pai, eu sou o Filho e o Criador é Deus. Deus é o Criador, eu sou a criatura. Então, ele já separa. Então, ele fala Pai. Quando ele fala nosso, ele se iguala a nós. Se é Pai de Jesus, ele também é nosso Pai. Isso quer dizer que todos nós aqui somos irmãos, espiritualmente falando. Então, Pai nosso, que estais no céu. O que é o céu? O céu é todo o universo. Então, qualquer planeta, que nós estamos numa galáxia, a gente sabe que no universo existe milhares de galáxias e Deus está em todo lugar. Então, Pai nosso, Deus, que é o nosso Pai, estais em todo lugar, no universo. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome mostra que devemos crer no Senhor, porque tudo revela o seu poder e sua bondade. Então, quando fala santificar, na verdade, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer para com Deus, para nós e para com o nosso próximo. Então, quando a gente está tendo um comportamento, atitude que está conivente com as leis naturais, com a lei natural, né, que são as leis de Deus, está fazendo bem para nós e para o próximo, então nós estamos santificando o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. Eu achei interessante aqui. O que é o reino? Então, Deus nos deu inúmeras leis. Lei do amor, lei do trabalho, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós respeitamos as leis de Deus, nós temos paz. Que a única forma, eu tenho uma palestra sobre paz, a única forma da gente ter paz é a gente seguindo as leis de Deus. Porque tudo aquilo que a gente fizer vai ter uma consequência. Então, se eu tiver atitudes boas, as consequências serão boas. Se eu tiver atitudes más, as consequências serão más. Então, quando eu estiver em paz, eu estarei no reino de Deus. Então, venha a nós o vosso reino. Aqui é a última frase. Onde, qualquer lugar, se estivermos em paz, estaremos no reino de Deus. Então, para termos paz, temos que seguir as leis de Deus. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nós temos... a gente gostaria, na verdade, que a nossa vontade fosse respeitada, né? Mas, quando a gente fala seja feita a vossa vontade, porque a gente sabe que a vontade de Deus é a vontade mais certa. É aquilo que, de fato, vai nos levar para o caminho mais correto, né? Assim na terra como no céu. Nós não estamos encarnados aqui no plano material e lá na erraticidade, no plano espiritual. Então, nós devemos, na verdade, pedimos a Deus que seja feita a sua vontade, não a nossa. Compreendemos na intimidade da alma que a sua vontade, os seus desígnios são sempre pautados no amor de suas leis, tanto no plano material como no plano espiritual.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui para os ansiosos, né? Pão nosso de cada dia. Gente, vamos nos preocupar com o dia de hoje. Cada dia tem seus problemas. O de amanhã, vamos deixar para amanhã, porque a gente nem sabe se o problema vai ter, se vai existir, se não vai existir. Então não vamos nos preocupar com o dia de amanhã. Então o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É tanto pão material como pão espiritual. O material é trabalhar, acordar cedo, trabalhar, ganhar o dinheirinho no supermercado, fazer compra, é o sustentar as forças do corpo. E o que nós estamos fazendo da noite de hoje é o alimento espiritual. Então nós viemos buscar o alimento espiritual. Então quando a gente fala assim, ó, pão nosso de cada dia dai-nos hoje, nós estamos pedindo na noite de hoje, Pai, eu estou sedento de ensinamento. Eu quero aprender para que eu me torne uma pessoa melhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu escrevi embaixo, perdoai as nossas dívidas, assim como nós as perdoamos nossos devedores. No Evangelho está a de baixo. Mas tanto faz. Eu coloquei a de cima porque a minha origem é católica, eu tô tão acostumado com perdoar as nossas ofensas, então eu rezo perdoar as nossas ofensas. O que não precisa é falar as duas frases, porque na verdade é a mesma coisa, né? Tem pessoas que rezam a de cima e a de baixo, mas enfim, qualquer uma serve, e se quiser rezar as duas também, fica à vontade, né? Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Tudo que a gente fizer tem uma consequência, a lei de ação e reação. Para ela solicitamos o perdão, quer dizer, a gente pede perdão a Deus das nossas falhas. De vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazermos esforços para não contrair novas dívidas. Então, quando a gente pedir para Deus para Ele nos perdoar, a gente não é fazer uma negociação, como a gente falou ali atrás. Mas, olha, Senhor, perdoe, porque naquele momento eu estava tenso, eu estava nervoso, eu estava ansioso e eu tomei uma atitude. Mas eu vou me esforçar para quando eu estiver numa situação igual, eu não cometa o mesmo erro, a mesma falha, né? Eu não estou pedindo para Deus me perdoar. Então, gente, vamos perdoar o nosso irmão. Porque, Pai nosso, todos somos irmãos, todos nós aqui, nós estamos num planeta de provas e expiações. Não adianta achar que eu sou melhor. Todos aqui, nós somos estamos mais ou menos no mesmo nível. Então, as minhas falhas pode ser a sua falha pode ser a minha. Então, vamos perdoar. Uma coisa importante, esquecer a gente não esquece, tá? Por exemplo, num acidente de carro morreu seu filho e o outro motorista foi o responsável. Você não vai esquecer seu filho. Você não vai esquecer que ele morreu num acidente. Então não é esse perdão. É só porque é difícil. Que mãe, que pai que vai perdoar uma situação dessa? Mas pelo menos não ficar alimentando ódio. Pelo menos tentar olhar para aquela pessoa. Só de você já não sentir nada já é um grande passo. Se você conseguir sentir alguma compaixão, porque aquela pessoa deve sofrer também, né? Então, vamos perdoar os nossos irmãos também. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação são os maus espíritos mesmo, que ficam aqui, ó, no nosso ouvido, intuindo, falando, né? Então, Deus, fazei com que eu ouça mais os bons espíritos, que eu ouça mais meu anjo guardião e eu ouça menos os maus espíritos, né? Para que eu não caia em tentação. E me livre do mal, só que para ele me livrar do mal também tenho que me esforçar. Nós não estamos estudando hoje a prece, a oração, então vamos orar, nos conectar mais com o divino, né? E que tenhamos, a última frase, que tenhamos uma decidida, inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renúncia ao mal. Que tenhamos fé em Deus. Quer dizer, não adianta só pedir, não deixar cair em tentação, mas livrar-nos do mal.
A gente tem que se esforçar para se manter no bem. Assim seja, que é o finalzinho, né? Então, o que quer dizer assim seja? Eu concordo. Tudo isso, Pai nosso que estais no céu, e a gente vai falando, eu concordo com tudo isso. Eu acrescentei, o Pai Nosso acabou, eu acrescentei algumas informações que eu achei interessante. Por que que nós espíritas falamos assim seja e as outras religiões falam amém, né? Amém, na verdade, ele vem do hebraico. Então, na língua portuguesa, a tradução é assim seja. Quando ela foi do hebraico para o grego, ela foi com a palavra amém. Então, a palavra amém não pertence à nossa língua. Agora, já pelo uso, acaba sendo incorporado. Então, hoje pertence, até preciso tirar aquilo ali. A prece procede de um termo hebraico que significa apoiar ou estar firme. Quer dizer, eu apoio isso tudo que eu estou falando. Eu acredito nisso tudo. Então, por que que a gente fala assim seja e não fala amém? Que também pode, gente, ó, deixa eu deixar claro. Quem quiser falar amém, pode. Quem quiser falar assim seja, pode. É que Kardec, então vamos lá. No meio espírita, talvez para evitar o uso de uma palavra claramente vinculada à liturgia cristã, o codificador do espiritismo, que é Allan Kardec, propôs, em lugar do vocábulo amém, a frase assim seja. Primeiramente, na edição de agosto de 1864, na Revista Espírita, foi a primeira vez que ele usou assim seja. E quando fez ali referência à oração dominical, nesse capítulo que nós estamos estudando, né? Que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele também usa assim seja. Então vamos entender o que é liturgia, para a gente entender por que ele não quis misturar. A doutrina espírita, ela não tem liturgia. A liturgia são missas, orações, cerimônias, gestos. Então, um exemplo, quando o padre vai consagrar a hóstia. Então, são liturgias. Nós, na doutrina espírita, nós não temos liturgia. Então, Kardec, ele optou por usar assim seja, mas para diferenciar nesse aspecto, porque nós não temos liturgia. E olha que interessante. Olha o que nós temos na doutrina espírita. Nós temos terapêutica complementar espírita. Então, os passes, as aplicações, a fluidoterapia, que é a água fluidificada, o tratamento à distância, cirurgia espiritual, apometria, evangelização, e assim vai. Eu estou trombando aqui toda hora. E assim, italiano fala com a mão, né? Então, isso não é liturgia, tá? É uma terapêutica complementar. Eu chamo de atividades complementares na casa espírita. E, para finalizar, eu vou pedir autorização da diretoria para falar isso. Eu estou na doutrina espírita há 35 anos. Eu me formei em 89, em 90 eu comecei a frequentar a casa espírita e fui estudando. Eu lembro que lá atrás, há 35 anos, 30 anos atrás, nós orávamos o Pai Nosso em pensamento na casa espírita, igual é feito na sala de passe. E aí nós fomos recebendo mais pessoas, eu também venho da Igreja Católica, tá? Olha, eu acho que é a minha missão. Eu fui professor de catecismo, então assim, eu sempre tive envolvido com religião, com a educação religiosa, né? Então assim, aí eu vi que de repente foi começando a se orar o Pai Nosso em voz alta. É errado? Não. Tanto faz você rezar em voz alta ou rezar em voz alta, em pensamento. Herculano Pires, que é o autor, que é o tradutor desse evangelho, ele é autor, ele é um jornalista, ele escreveu inúmeras obras, ele escreveu livros junto com Chico Xavier.
Ele tem várias obras que orientam como deve ser a rotina, o comportamento das casas espíritas. Eu gosto muito desse autor. E ele fala, olha a explicação, a visão que ele dá, orientando, sugerindo orarmos o Pai Nosso em pensamento na casa espírita. Bem ainda, vamos lá, como o Pai Nosso deve ser empregado no centro espírita? Bem ainda aqui devemos utilizar o bom senso. Então, o que ele fala? Vamos usar o bom senso. Jesus instruiu-nos para que a prece é um ato interior de louvação. Quando eu oro, é algo dentro de mim e não exterior. Deduzimos assim que não é preciso orarmos em voz alta. Temos visto alguns expositores dirigentes espíritos usarem de uma fórmula que, ao nosso ver, é bastante sensata. Ele convida o povo à prece dizendo Pai Nosso, igual na sala de passe. Na sala de passe, geralmente, vamos levar, lá em Pirangina, a gente fala assim, vamos levar o pensamento ao alto, a Deus, e fazendo a prece do Pai Nosso. Pai Nosso, aí fica assim em silêncio. Então aqui, gente, o que eu estou comentando aqui não é regra, é uma sugestão. Então, quem tem vontade de rezar só em pensamento, reze só em pensamento. Ah, não, eu gosto de orar em voz alta. Então, vamos orar em voz alta. Eu percebi em Pirangi que depois que eu fiz essa prece, não ficou nem pensamento, nem voz alta. Agora, reza tudo assim, Pai Nosso que estais no céu. Então, mas assim, eu acho bacana, porque as minhas palestras, eu preparo coisas que eu gostaria de aprender e de passar para frente, tá? E acabou, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá está no pensamento o poder da prece. Então, a prece está no nosso pensamento, que por nada depende nem de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Quer dizer, a prece na praça, fila de banco, fila de supermercado, está ali, vai fazendo uma prece, né? Não tem nada que fazer mesmo, tem que esperar. No médico, está lá sentadinho, esperando o médico, né? Pode-se, portanto, orar em toda parte, qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Quer dizer, recolhimento. Vou me recolher para dentro de mim. Tá bom? É o que eu tinha que falar na noite de hoje. Espero ter contribuído e, mais uma vez, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui nessa casa, mais uma vez, podendo passar alguma mensagem. Tá bom? Eu que passo a prece? Então, vamos levar o nosso pensamento ao alto. Pai, estamos aqui nesta casa reunidos, estudando mais uma vez um pouco dos teus ensinamentos, para que possamos, Pai, com esse conhecimento, irmos nos transformando e nos tornando pessoas melhores. Agradecemos a presença dos benfeitores, dos amigos espirituais que nos intuíram, que nos auxiliaram, e a todos aqueles irmãos que de alguma forma contribuem para que essa casa esteja aberta, acolhendo, recebendo todos os irmãos que aqui vêm. Vamos então, na noite de hoje, orar o Pai Nosso. Vamos fazer uma experiência, orar em pensamento. Somente eu irei orar em voz alta, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Amém. Tá bom?